Viola, Geografia comigo aqui, Jefferson Lemos aqui no 7º ano. Vamos lá, vamos dar início a mais essa videoaula. Bem pessoal, o assunto da nossa aula de hoje é a industrialização no Brasil, nosso país. Então, deixa eu tentar colocar o laser aqui, às vezes dá uma travadinha. E pronto, agora vai dar certo. Pronto pessoal, como vocês podem ver ali, aqui, né, conferir o peixe aí também aqui no mapinha ao lado, que é reportado uma parte da região sudeste. Até o século XIX, até o final do século XIX mais ou menos, né, como vocês podem ver aqui, é de 1850 a 1900, a atividade industrial no Brasil não era muito significativa, né? E o café, nesse período aí, era o principal produto da economia nacional. Vale lembrar que no início da colonização, como vocês já sabem, o açúcar foi o grande produto, né? Depois do pau-brasil, pequeno momento do pau-brasil, o grande produto, né, da economia nacional aí foi o açúcar. Depois veio o ouro, e nesse período aí, final do século XIX, o grande produto era o café, né, que teve sua expansão principalmente ali nos estados de São Paulo, como vocês estão vendo aqui, São Paulo e Rio de Janeiro, né? Mas também pegou outras regiões ali de Sudeste, Minas Gerais, um pedacinho do Espírito Santo. E de 1830 a 1929, né, cerca de 100 anos, a expansão da atividade cafeeira assumiu importância crescente no desenvolvimento industrial, especialmente das cidades de São Paulo e Rio de Janeiro, né? Por quê? E por que isso? Essas duas cidades? Porque nesse período aí os donos os produtores de café, né, a parte do lucro que eles obtinham, como está descrito aqui, eles investiram nas indústrias, né? Então eles passaram a ter outro negócio para não ficar dependendo só da produção de café, né? Eles começaram a investir na indústria, instalaram aí as primeiras fábricas e na infraestrutura de transporte também, que no caso eram as estradas de ferro, como vocês podem ver essas linhas aqui em verde, em lilás e vermelho. Elas mostram aí, ó, a criação, né, das primeiras ferrovias lá nos estados de São Paulo e Rio de Janeiro. E a azul também, né, porque você não vi essa daqui não. Então, a primeira rede ferroviária federal foi feita lá em 1855, a outra, né, que essa de 1855 saiu do estado de São Paulo e até o Rio de Janeiro. Depois a gente vê outras aqui, ó, e vai havendo então uma expansão da rede ferroviária, que era para distribuir, né, a produção de café, né, levar até os portos e exportar para outros países, né, principalmente para os portos aqui Rio de Janeiro, Santos, né, e daqui exportava de navio para outros países. No início do século XX, como vocês podem ver aí, ó, a economia mundial enfrentou graves períodos de crise que afetaram a produção de café no Brasil, né, principalmente nos períodos de guerra. Foi um período de grandes guerras, né, e muitas guerras, e prejudicava então a exportação de café, né, para outros países. Estava com a economia quebrada, etc. Causando prejuízo aos produtores brasileiros, né. Aos poucos essa atividade econômica foi se tornando cada vez menos lucrativa. Então a produção de café foi se tornando, foi perdendo um peso, né, que tinha na economia do Brasil. E aí o que tomou lugar foi a indústria, que os produtores de café já tinham investido na indústria. Com o passar do tempo, né, ainda no século XX, além dos lucros obtidos com a produção de café, as duas guerras mundiais, como eu falei, né, anteriormente, ocorridas no século XX, a Primeira Guerra Mundial de 1914 a 1918 e a Segunda de 1939 a 1945, impulsionaram a industrialização no Brasil.
né? Porque com a queda, como está colocado aí, com a queda na produção industrial dos países envolvidos nos conflitos, né, principalmente os países da Europa, e também o Japão, mas vários outros países no mundo, né? A produção desses países estava toda ligada aos produtos, aos insumos necessários para a guerra, né? Então, as outras coisas eram deixadas de lado, né? Os bens de consumo normal, né? O ferro que é utilizado para fazer, sei lá, uma geladeira, digamos, né? Uma suposição aqui. Aí seria utilizado para fazer um canhão, uma arma, né? Então era direcionado uns bens de consumo produzidos pela indústria eram direcionados para a guerra e a população aí ficava sem poder utilizar, né, se beneficiar da utilização desses produtos por conta das guerras. E foi o caso do Brasil. Como a gente importava muito nesse período produtos de fora, né, produtos industrializados, então a gente teve que desenvolver a nossa indústria para produzir as coisas aqui dentro, né, no nosso próprio país. Então muitos produtos começaram a faltar nas prateleiras aqui do Brasil, e a solução foi produzir internamente o que antes era importado, como eu falei, né? Essa situação contribuiu para o desenvolvimento da atividade industrial no país. Outro período de grande crescimento industrial ocorreu durante o governo de Juscelino Kubitschek, né? Que foi o presidente aí que somou esforços para construir Brasília, né, por exemplo, e que ofereceu vantagens para a instalação de indústrias no Brasil. As principais indústrias que ele incentivou foi uma delas, né, foi a indústria automobilística, né, com a vinda da Volkswagen, né, com a popularização do Fusca também, né, foi o primeiro carro produzido aqui no nosso país. Então, as primeiras indústrias a se instalar foram as automobilísticas, né, aqui no nosso país. A gente vê aqui ao lado, né, uma imagem com a inauguração de uma empresa do ramo da construção, né? Construção civil, lá em Brasília, em 1957. Pronto, algumas características da indústria brasileira são o desenvolvimento da produção industrial no Brasil apresenta 3 características principais. A industrialização tardia, né, que o desenvolvimento industrial do nosso país ele ocorreu aí com um atraso, né, de mais ou menos 200 anos após o início da Revolução Industrial lá na Inglaterra, que foi no finalzinho do século XVIII, meados do século XVIII para o final, né, ocorreu essa Revolução Industrial lá na Inglaterra com as primeiras indústrias, e a gente demorou aí, né, muitos anos para começar, né, realmente a industrialização do nosso país. A substituição de importações, né, como falou no slide anterior, e os produtos que eram importados começaram a ser fabricados aqui mesmo no nosso país, né, e a produção era boa e foi bem recebida aqui no mercado interno, né, pelos consumidores. A dependência de capital e de tecnologia de estrangeiros, né, no início precisava para produzir os bens, né, os produtos, como não tinha indústria aqui, né, no começo precisou de um suporte, né, de trazer muitas ferramentas, digamos assim, né, para produzir as coisas, os produtos, né, importar máquinas, equipamentos para as indústrias nacionais, né, e foram atrás de investimentos e tecnologia estrangeiros para incrementar as indústrias de bem de consumo já existentes e implantar outros tipos de indústrias, né, como as siderúrgicas e petroquímicas. Como vocês podem ver, essa daqui, ó. Essa imagem aqui é lá mais ou menos no começo da construção da CSN, que é a Companhia Siderúrgica Nacional. Foi feita lá na cidade de Volta Redonda, no Rio de Janeiro. A cidade girava principalmente, né, hoje menos, mas girava todo em torno dessa Companhia Siderúrgica Nacional. A cidade foi feita praticamente por conta dessa grande indústria aí nacional, né, brasileira, do governo federal. Embora o Brasil conte atualmente com um significativo parque industrial, né, uma variedade
grande aí de parque industrial, a dependência tecnológica ainda marca a indústria do país. Né? Os produtos de ponta, a gente ainda importa muito, né? Traz de fora. A gente ainda tem muita indústria de base, relativamente não muito avançada tecnologicamente, né? Cientificamente, comparado com outros países. A gente segue atrás um pouco. Pronto, agora eu vou falar um pouquinho sobre a concentração e desconcentração industrial, né? Falando um pouquinho onde estão concentradas as empresas, né, quais as regiões que tem mais indústrias, quais as que tem menos, né? Porque as indústrias não estão distribuídas igualmente no nosso país, né? E como a gente viu lá no começo, a industrialização brasileira teve uma maior intensidade lá nos estados de São Paulo e Rio de Janeiro, né? Principalmente no estado de São Paulo e na capital, né? Na capital paulista. Então, na década de 70, São Paulo era responsável, aí, por exemplo, por cerca, né, quase 60% da produção industrial do país, para vocês verem a dimensão, né? É muito grande a concentração industrial lá apenas no estado de São Paulo, né? E outros estados do Brasil praticamente não existiu, era pouco ou não existia, né? E a região metropolitana da capital paulista, né? São Paulo capital, concentrava 78% praticamente aí do total do estado. O estado já possui uma grande porcentagem das indústrias nacionais, e só na região metropolitana de São Paulo já tem 77%, né? 77,5%. E atualmente esse percentual vem baixando a cada ano, né? As empresas vão migrando para outras regiões, né? Como a nossa, Nordeste, né? O Sul, Centro-Oeste, algumas no Norte, né? Porque são oferecidos alguns benefícios dela, como a gente vai ver mais para baixo, aqui nos outros parágrafos. Eu vou comentando com vocês. Então, atualmente esse percentual vem baixando a cada ano. Em 2014 atingia cerca de 22% da produção industrial brasileira. Entre 2004 e 2014 o percentual baixou para 8,6 pontos. E essa queda verificada na participação do estado de São Paulo no total da produção industrial brasileira mostra a relativa desconcentração industrial que vem ocorrendo no país nos últimos anos. Isso ocorre, né, como eu falei antes, complementar agora, entre outros fatores, por conta do custo elevado de imóveis e salários, né, como é uma região muito valorizada em São Paulo, então fica mais difícil para as empresas, né, comprarem terrenos, porque os terrenos ficam valorizados, ficam mais caros, para eles poderem instalar suas fábricas, né, e por conta dos altos impostos. Então, como uma forma de incentivar a instalação dessas indústrias, né, os governos estaduais e municipais de outras regiões, como a nossa, por exemplo, né, no Nordeste, oferecem muitas vantagens, né, com isenção de impostos, e muitas vezes até doam os terrenos para essas empresas. As empresas não precisam comprar esses terrenos. E os estados, né, os municípios fazem isso porque as empresas, né, em compensação, né, por não pagar o terreno, etc., elas geram emprego para a região, né? Então diminui o número de desempregados, né? Gera renda para os locais onde elas se instalam, né? Assim, novos polos industriais vêm se formando, especialmente no Sul e Nordeste. Então aqui nesse mapinha vocês podem ver aqui, por exemplo, as regiões que concentram o menor número de indústrias. A menor de todas, né, que concentra o menor número de indústrias, é a região Norte, depois a região Centro-Oeste e, por último, a nossa região, né, Nordeste. E as que concentram o maior número de indústrias é a região Sudeste, né, Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, e a região Sul, né, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Então, vocês conseguem ver essa diferença, né, entre as regiões que produzem menos, que tem menos indústrias, e as que tem mais indústrias. Tá ok, pessoal? Então vocês veem aí a concentração, está mais concentrada na região Sudeste e Sul, né? E a desconcentração, né, está se distribuindo agora mais, né, nos últimos anos, as indústrias ao longo do país, das outras regiões, tá ok? Então é isso, pessoal. Obrigado por assistir e até a próxima. Forte abraço. Valeu!